E nós abrimos esta edição falando da reforma trabalhista. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, decidiu suspender a sessão que votaria a reforma depois que senadoras da oposição ocuparam a mesa da presidência da Casa. Vamos falar ao vivo com a repórter Larissa Graciano, que acompanha essa sessão que já começou tumultuada. Boa tarde, Larissa. Oi, Luciana, uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, suspendeu 12h06 essa sessão do plenário que iria votar a reforma trabalhista. Eunício ele estava no gabinete dele recebendo uma delegação da China e ao meio-dia foi para o plenário para retomar os trabalhos da reforma trabalhista, isso 1 hora depois do que ele tinha marcado para começar essa sessão da reforma trabalhista. Então, às 11 horas, quem abriu os trabalhos foi a senadora do PT, Fátima Bezerra. Eunício, quando ele chegou no plenário, a Fátima Bezerra se recusou a dar a ele o lugar da presidência. Eunício, então, de pé e irritado, disse que naquele momento que suspendia a sessão. Depois disso, já no corredor aqui próximo ao gabinete dele, ele disse que retomaria a sessão somente quando a ditadura permitisse. Vamos ver agora o exato momento quando o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, suspendeu essa sessão de hoje. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Senadores, já teve repercussão disso dentro do plenário. Senador José Medeiros, do PSD, classificou como um circo essa situação que aconteceu hoje e disse que vai ao Conselho de Ética contra esses senadores da oposição. Senadores do PMDB disseram que é uma vergonha para o parlamento. E já senadores do PT explicaram o seguinte, que não tem justificativa essa pressa do governo em votar a reforma trabalhista e que essa foi a maneira encontrada para eles mostrarem e dizerem que o país não está bem e que não tem essa normalidade que o governo tenta passar. Luciana, também às 11 horas da manhã, assim que a senadora abriu a sessão, muitos deputados também de oposição estavam dentro do plenário do Senado, inclusive também só senadores de oposição estavam nesse momento no plenário do Senado Federal. Agora, do lado de fora do Congresso Nacional, começaram a chegar também às 11h40, mais ou menos, representantes dos sindicatos dos trabalhadores, da CUT e do CTB. Estão lá hoje, agora, nesse momento no gramado, com bandeiras também, carro de som, espalharam algumas cruzes no gramado aqui do Congresso Nacional. Segundo a PM, já são 350 manifestantes lá do lado de fora. Agora a gente vai ver na reportagem os principais pontos dessa reforma trabalhista. O texto não é consenso. Nas 3 comissões por onde passou a reforma trabalhista, não faltou discussão. E muitas vezes bem acalorada. E no plenário não vai ser diferente. Uma sessão muito tensa, não é? Mesmo porque nós temos a convicção plena de que o que eles estão aproveitando, essa janela que foi aberta da população, está completamente descrente em tudo que acontece, não é? Você veja, enquanto a Câmara debate um processo contra Michel Temer, menos de 1 ano depois que tiraram uma presidenta da República sem que crime houvesse, eles aproveitam para encaminhar rapidamente essas reformas. O mais importante hoje é o Brasil retomar o crescimento para recuperar os empregos. As discussões já foram encerradas, né, mas com certeza vai haver alguma manifestação contra e a favor, mas terá quórum suficiente para aprovar hoje, em última votação, né, aqui no Senado Federal, a reforma trabalhista. Com esse cenário, a votação deve ser apertada. Para aprovar o texto, são necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Ontem, a oposição tentou suspender a votação. Apresentou no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança. Apelaram para o impacto orçamentário que a reforma vai trazer para os cofres públicos e que no texto não há indicação da compensação para esse prejuízo. Mas o argumento foi rejeitado. No plenário, destaques ao texto podem ser apresentados, mas tudo deve ser rejeitado. A ideia é que não hajam modificações para que a reforma não tenha que voltar para a Câmara dos Deputados. O texto do governo propõe, entre outras coisas, a supremacia do negociado sobre o legislado, ponto que é considerado polêmico. Ou seja, o que for decidido em acordo entre patrões e empregados vai ter mais valor que a lei.
A reforma estabelece ainda o fim da assistência obrigatória do sindicato, na extinção e na homologação do contrato de trabalho. Acaba também com a contribuição sindical obrigatória. Há mudanças previstas ainda para as férias do trabalhador. Pelo texto, elas vão poder ser parceladas em até 3 vezes no ano. E para o patrão que não registrar o empregado, a multa vai ficar mais cara. Pode chegar a R$ 3.000. Hoje, o valor cobrado é de um salário mínimo. Para tentar convencer os senadores, o governo federal se comprometeu a vetar pelo menos 6 pontos polêmicos e editar medida provisória para regulamentar outros pontos.